Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Abro este vídeo acatando a sugestão do nosso irmão e amigo Castro, lá de Belém do Pará. O Castro entrou em contato comigo dias atrás, sugerindo um vídeo onde nós pudéssemos abordar especificamente 3 mudanças que a teologia adventista produziu ao longo de pouco tempo atrás. Por exemplo, a teologia adventista tinha um entendimento acerca da besta retratada no capítulo 17 do Apocalipse, como sendo a mesmíssima besta retratada no capítulo 13 do Apocalipse. Esse era um entendimento tradicional, histórico, da Igreja Adventista sobre esse assunto, besta do Apocalipse, ou seja, a besta retratada no capítulo 17 é a mesma retratada no capítulo 13. Só que, questão de pouco tempo, a teologia adventista já alterou esta interpretação e já não considera mais a besta retratada em Apocalipse 17 como sendo a mesma besta retratada por Apocalipse 13. Há pastores, há uma quantidade significativa de membros aceitando este novo posicionamento acerca desse assunto, certo? Outro assunto acerca do qual houve uma mudança interpretativa. Acerca de Colossenses 2,16, e nós vamos ler todos esses textos, né, que nós estamos mencionando aqui, a igreja dizia o seguinte: olha, os sábados mencionados ali em Colossenses 2,16 se trata dos sábados cerimoniais e não tem absolutamente nada a ver com o sábado moral do decálogo, do quarto mandamento. E isso dizia a teologia adventista acerca de Colossenses 2,16. Ou seja, o entendimento tradicional histórico da igreja acerca de Colossenses 2,16, onde Paulo afirma que ninguém poderia julgar os cristãos recém-conversos de Colossos com relação a dias de festa, lua nova e sábados. Então a igreja sempre propugnou para o mundo que os sábados mencionados ali eram sábados cerimoniais e não o quarto mandamento, o sábado do quarto mandamento. E o outro, só que já há uma posição diferente, a igreja já reformulou essa interpretação. Inclusive aquele teólogo, eminente teólogo da igreja adventista, já falecido, Dr. Samuel Bacchiocchi, já tratou dessa nova visão no seu livro. Eu esqueci o nome do livro agora. E o outro aspecto no qual a igreja produziu uma alteração interpretativa foi a questão do santuário celestial, porque o entendimento tradicional, histórico da igreja adventista dava conta de que Jesus, depois da sua ressurreição, ao ascender de modo definitivo aos céus, ele vai direto para o lugar, um suposto lugar santo do santuário celestial. Esse é o entendimento tradicional, é aquela interpretação raiz da igreja adventista. Não, Jesus, ao ascender em definitivo para o céu, ele foi para o santo, lugar santo, e não para o lugar santíssimo. Nós sabemos que há um grupo de teólogos, eminentes teólogos adventistas, defendendo um novo posicionamento, dizendo que Jesus, ele, ao ascender em definitivo aos céus, ele vai para o lugar santíssimo e ali ele inaugura santuário para que depois ele possa voltar para o lugar santo. Esse é um entendimento novo.
é uma interpretação nova, certo? Então vamos começar analisando a questão, a primeira questão proposta aqui no nosso vídeo, que é a questão das bestas. Eu digo das bestas, porque o Apocalipse fala de duas bestas, mas lá na frente ele deixa de falar de uma das bestas para se referir a ela como sendo o falso profeta, certo? Primeiro nós vamos ler a descrição da besta tradicional em Apocalipse 13. É a primeira besta. Vamos lá. Apocalipse 13, verso 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Essa é a primeira besta. Vamos para Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Veja que, aqui no Apocalipse 17, essa besta ela é retratada como possuindo as mesmíssimas características da besta retratada em Apocalipse 13. 7 cabeças, 10 chifres, nomes de blasfêmia. Exatamente igual à besta retratada em Apocalipse 13. A interpretação tradicional da igreja dava conta de que essa besta de Apocalipse 17 é a mesma besta de Apocalipse 13, certo? Só que agora, segundo este novo posicionamento, este novo entendimento, já há pastores, já há teólogos admitindo uma nova interpretação acerca desta besta retratada aqui em Apocalipse 17. Vamos escutar agora o áudio do pastor Arilton Oliveira. É um áudio relativo a uma pregação sua, dentro de uma igreja adventista, não sei se é em Brasília, se é em São Paulo, e que está no YouTube, cujo título é Apocalipse 17, a grande meretriz, pastor Arilton Oliveira. Ouça o que o pastor Arilton Oliveira afirma acerca deste novo entendimento, desta nova interpretação acerca da besta retratada aqui no Apocalipse 17. Mas existe uma segunda posição também para a nossa análise. A besta não seria o próprio Satanás. A besta seria o próprio ou os Estados Unidos da América do Norte. Olha só, o que nos interessa é isso, é saber que já há um entendimento dentro da Igreja Adventista. Creio que esse entendimento não seja um entendimento oficial, mas já é um entendimento muitíssimo propagado dentro da própria igreja, inclusive por pastores. Você está vendo aqui, pastor Arilton Oliveira afirmando que essa besta retratada aqui em Apocalipse capítulo 17, ela é uma representação dos Estados Unidos da América. Ou seja, aquela besta retratada em Apocalipse capítulo 13 seria o papado, a besta de Roma. Mas aqui no capítulo 17, essa besta seria os Estados Unidos, certo? Este é um novo entendimento. Esta é uma nova interpretação. Agora, porque, inclusive, o próprio pastor Arilton, ele, nesse vídeo aqui, nós não vamos ouvir para a gente ganhar tempo. Depois, se você quiser, você procure o vídeo dele aí no YouTube, Apocalipse 17, a grande meretriz. Agora, por que a igreja mudou a sua interpretação acerca dessa besta de Apocalipse 17? Ora,
pelo simples motivo de que aqui, em Apocalipse 17, nos versos 16 e 17, 16, só o 16, tá bom. Olha o que Apocalipse 17, versículo 16 diz que acontecerá com a mulher que está assentada sobre esta besta aqui em Apocalipse 17. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Quem é essa prostituta? É a mulher que o profeta João viu assentada sobre essa besta aqui no Apocalipse 17. Essa mulher é quem? Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Como é que a igreja interpreta essa questão de Babilônia? Para a igreja adventista, Babilônia mãe é a igreja católica, apostólica romana. E as prostitutas, como ela é mãe, tem as filhas prostitutas. As prostitutas, as filhas prostitutas de Babilônia, seria quem? As igrejas protestantes originadas na América do Norte, nos Estados Unidos. Certo? Então, essa é uma interpretação, eu estou oferecendo a vocês uma interpretação já bem compactada daquilo que a igreja entende ser a Babilônia, retratada, mencionada aqui no Apocalipse, certo? Então, essa besta de Apocalipse 17, o que ela vai fazer com Babilônia, essa mulher? Está dizendo aqui, olha, os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Então, o que é besta, segundo o entendimento adventista? Papado. O que é Babilônia? Igreja Católica. O que seriam as filhas de Babilônia? Prostitutas. Estados Unidos, com seu protestantismo, guardador do domingo. Só que em Apocalipse 17, o texto dá conta de que a besta se insurgirá contra a Babilônia e a destruirá, a mulher prostituta, que para a igreja adventista é a igreja católica. Então, se você pega a interpretação tradicional, besta, papa, Babilônia, prostituta, mulher prostituta, igreja católica, Apocalipse 17 dá conta de que o papa, segundo a interpretação adventista, destruiria a sua própria igreja, se insurgiria contra ela. Estão entendendo? E isso se choca com a própria escatologia adventista. Porque a própria igreja adventista afirma o seguinte, olha, a igreja católica, sob a liderança do seu papa, a gente não sabe que papa será, ela tratará de promulgar um decreto exigindo a santificação do domingo. Para isso, ela contará com o apoio dos Estados Unidos. E também se unirá à besta Igreja Católica e os Estados Unidos, todos os espíritas da face da terra. Então, nós vemos a igreja profetizando o seguinte, o surgimento de uma espécie de coalizão cristã, tendo Papa e Igreja Católica na liderança, apoio dos Estados Unidos protestante e os espíritas. É isso que a igreja propugna para o mundo. Ou seja, Papa, Igreja Católica, Estados Unidos e Espiritismo irão exigir a obrigatoriedade da santificação do domingo. É isso que propugna a igreja adventista. Mas como que ela propugna isso se o Apocalipse 17, segundo a própria chave hermenêutica mantida pela igreja, dá conta de que o Papa destruiria a sua própria igreja, que é a mulher, Babilônia, a mulher prostituta. Então, por isso a igreja tratou de modificar a sua interpretação relativa à besta de Apocalipse 17. Por isso, agora, a igreja adventista vai dizer que a besta retratada em Apocalipse 17 não se trata do papado, mas sim dos Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Mas mesmo se você colocar os Estados Unidos na cena de Apocalipse 17,
ainda que você interprete Apocalipse 17, a besta de Apocalipse 17 como sendo Estados Unidos, você ainda vai criar um certo problema, uma certa tensão nesse entendimento adventista acerca desse decreto dominical. Por quê? Porque os Estados Unidos fazem parte desse conluio, dessa coalizão. Os Estados Unidos estariam, junto com o Papa, a Igreja Católica e Espíritas, nessa coalizão cristã, exigindo a obrigatoriedade da guarda do domingo. Então vocês percebem que, mesmo modificando a sua interpretação quanto à besta de Apocalipse 17, a coisa não... eles não se livram de um problema. Pelo contrário, eles criam um novo problema, com uma nova personagem. Então, eu estou mostrando para vocês aqui essa mudança de interpretação. É como se você, num jogo de xadrez, fizesse um movimento com a sua peça e o seu adversário fizesse um movimento com a peça dele contra você, que obrigasse você a mover a sua peça, sob pena de perdê-la. Você está entendendo? O adversário encontra uma fragilidade sua, ele encontra uma fragilidade sua e te coloca numa situação de checkmate. Você, para sair desse suposto checkmate, você move a sua peça. Está entendendo? Você move, você faz um movimento, né, da sua peça para sair dessa posição de checkmate. Eu sei que quando se dá checkmate em xadrez, acabou, né? Não é isso. Eu não estou querendo aplicar todas as regras de xadrez a essa metáfora que eu estou me utilizando aqui, certo? Estou simplesmente tentando metaforizar aqui para esclarecer o que a Igreja Adventista fez com uma de suas tradicionais interpretações acerca da besta de Apocalipse 17. Só isso. Você faz um movimento com a sua peça, o seu adversário reconhece uma fragilidade ali, ele faz um movimento com a peça dele e você reconhece que você está em perigo de perder a sua peça. Então, o que você faz? Você faz um outro movimento da sua peça, livrando-a, né, do perigo iminente. Foi isso que a interpretação adventista, que a teologia adventista fez com a sua interpretação tradicional acerca da besta de Apocalipse 17, certo? A posição que eles defendiam acerca desse assunto, aqui em Apocalipse 17, era frágil, né, por conta do que está aqui mesmo, no Apocalipse 17. Então, eles mudaram essa interpretação. Bom, a outra questão sobre a qual os adventistas modificaram a sua tradicional interpretação é quanto a Colossenses capítulo 2, verso 16. Vamos ler o texto? Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Interpretação tradicional da Igreja Adventista sobre esse texto. Sábados aqui, em Colossenses 2,16, estaria se referindo aos sábados cerimoniais e não ao quarto mandamento do Decálogo. Essa é a interpretação tradicional da Igreja Adventista. Não, o sábado aqui está no plural, isso indica que os sábados mencionados aqui seriam os sábados cerimoniais e não o sábado do quarto mandamento, do Decálogo. Aí vem o professor Samuel Bacchiocchi e detona, ele implode essa velha interpretação. Dr. Samuel Bacchiocchi, ele diz claramente o seguinte, olha, a palavra para sábados, aqui em Colossenses 2,16, a palavra grega para sábados aqui é sabaton. Sabaton. Aí, Dr. Samuel Bacchiocchi, ele vai dizer, ele vai afirmar que essa palavra, afirmar corretamente, diga-se de passagem, que essa palavra era a mesma palavra usada para se referir ao sábado do Decálogo, o quarto mandamento, também. E ele cita aqui, ó, Lucas 23, 55, 56. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento.
Qual é a palavra para o sábado do mandamento aqui em Lucas? Palavra grega. Para se referir ao sábado, quarto mandamento. Sabaton. Sabaton. É a mesma palavra. Então, essa ideia mantida pela teologia adventista por muitos anos de que os sábados mencionados por Paulo aqui em Colossenses 2,16 seria os sábados cerimoniais e não o sábado do quarto mandamento, esta interpretação cai por terra. Ela cai por terra. Certo? Não estou dizendo que o já falecido teólogo, Dr. Samuel Bacchiocchi, que ele deixou de guardar o sábado. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele, como um teólogo sério que ele foi, né, ele procurou analisar o texto segundo o seu original, né, e afirmou corretamente que a mesma palavra para sábados aqui em Colossenses 2,16, sabaton, era a mesma palavra utilizada para se referir ao sábado, quarto mandamento. Entende? Só isso que eu estou falando. Não estou falando que ele deixou de guardar o sábado. Vamos ver agora alguma coisa acerca desse texto pelo professor Leandro Quadros, no seu vídeo Colossenses 2,16 e o sábado. Está aqui no YouTube, tá? Escutem o Leandro Quadros, vamos ver o que ele fala. Então é nesse contexto herético que Paulo está condenando a forma como as festividades e o sábado eram celebrados. Não sabemos o que eles faziam, porque Paulo não nos dá essa informação. Agora, sendo que ele menciona no verso 17 que tudo isso é sombra, porém o corpo é Cristo, eles estavam observando as festividades e inclusive o sábado num contexto sincretista pagão que estava ofuscando a pessoa de Jesus Cristo. Observe então, se você quiser ver todo o vídeo, vai lá para o YouTube que você vai encontrar aqui na íntegra, você tem toda a liberdade de assistir, certo? O que o Leandro Quadros está dizendo aqui. Mas foquemos naquilo que ele disse. Paulo não estaria aqui em Colossenses desautorizando a guarda do sábado em si, do quarto mandamento. Então ele está aceitando o posicionamento que é bíblico, que é correto, acerca do quê? Esses sábados mencionado aqui, essa palavra sábado no plural mencionada aqui em Colossenses 2,16, faz referência não só às festividades anuais e mensais, mas especificamente o quê? Ao sábado do quarto mandamento. Por quê? Ele já está fazendo uma menção velada dos sábados festivais aqui, ó. Dia de festa eram os sábados anuais, Pentecostes, Páscoa, Tabernáculos, Pães Asmos. Dias de festa, festas anuais, éramos sábados anuais. Lua Nova era o sábado mensal, ou sábados. Esses sábados aqui é uma menção clara, categórica, ao sábado semanal, do quarto mandamento, do decálogo. Então, o Leandro Quadros reconhece isso aqui. Só que ele diz o seguinte, olha, o que Paulo estava condenando não era a própria guarda do sábado, e sim a guarda do sábado, juntamente com esses sábados festivais, anuais e mensais, dentro de um contexto sincrético, vai dizer o Leandro Quadros. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai afirmar, dentre outras coisas, que Paulo, ele era guardador do sábado, segundo Atos 16:13, né, ele cita outros textos de Paulo, vai dizer que a Bíblia de Paulo era o Velho Testamento, Paulo não seria incoerente de como guardador do sábado que ele era, de desautorizar os cristãos de Colossos a observar o dia que ele mesmo, Paulo, observava, segundo o entendimento do próprio Leandro Quadros. Ele vai dizer, ele vai emitir todos esses argumentos.
Mas o que nos interessa aqui é mostrar para vocês como que a teologia adventista vai se modificando ao longo do tempo para se adequar às novas revelações da palavra de Deus. O mundo hoje é um mundo onde fica muito mais difícil você ocultar a verdade dos fatos. Ainda se consegue? Claro que se consegue. Mas é mais difícil hoje ocultar a verdade dos fatos do que antes. Hoje nós temos, graças a essa popularização dos meios de comunicação, especialmente da internet, a essa massificação da internet, ficou difícil você manter determinadas verdades oculta. Então, Colossenses 2,16, quando trata de sábados aqui, está sim fazendo uma menção clara, categórica, ao sábado do decálogo do quarto mandamento. E Paulo, veja bem, Paulo não está só condenando a guarda do sábado, dentre outras coisas, dentro de um contexto sincrético. Ele está condenando de forma geral, porque, veja, se Paulo fosse realmente, enquanto cristão converso, que ele já era, um cristão crente na graça de Cristo, se ele continuasse considerando o sábado como condição sine qua non haverá selamento e salvação, como consideram os adventistas, vocês acham mesmo que Paulo deixaria essa oportunidade passar para fazer uma distinção entre a guarda do sábado dentro de um contexto sincrético, não aceito por Deus, segundo ele, Leandro Quadros, e a guarda do sábado dentro de um contexto bíblico correto? Vocês acham que Paulo deixaria isso passar? Claro que não. Paulo era detalhista, muito específico em muitos aspectos. Ele não deixaria essa oportunidade passar. Ele trataria de explicar o que seria correto e agradável a Deus, segundo o sábado, segundo a guarda do sábado, caso isso fosse uma obrigatoriedade nos seus tempos, nos seus dias. Vocês estão entendendo? Então, todos esses argumentos elencados pelo Leandro Quadros são elementos, são argumentos associados à velha aliança. A velha aliança, ou seja, o sábado foi dado exclusivamente para o povo judeu depois que o povo sai do cativeiro egípcio. O sábado não foi dado para nenhuma outra nação da terra. O sábado foi dado para o povo judeu. Foi com esse povo judeu que Deus fez um pacto, fez uma aliança. Foi com ele, foi com esse povo. O sábado era uma ordenança relacionada ao povo judeu. A igreja adventista sempre disse o seguinte, olha, eu vou ler aqui questões sobre doutrina, página, são trechinhos curtos, tá? Para não te cansar. Mas você precisa entender onde nós queremos chegar com esse assunto. Já tratamos muito desse assunto aqui, sábado, estamos tratando ele de novo sobre uma nova perspectiva, certo? Vamos lá, página 138 do Questões sobre Doutrina. É o capítulo que trata do fundamento da observância sabática. Aqui o livro diz, no final do do terceiro parágrafo, depois, porém, da queda do homem, proporcionou também o necessário repouso físico. Então, está dizendo que, antes da queda, não havia necessidade de o homem repousar fisicamente. Então, a igreja está reconhecendo que antes da queda não havia essa necessidade do homem repousar em termos físicos, porque não havia condições dele exaurir as suas energias, a sua força física. O pecado não havia entrado, né? Mas a própria igreja reconhece que depois, né? Olha o que ela diz aqui no parágrafo, para que vocês possam entender o que eu quis dizer aqui. Entendemos que o sábado não fora inicialmente dado apenas para proporcionar descanso da exaustão física, mas sim para o mais elevado bem do homem, bem espiritual, intelectual e físico. Destinava
destinava-se originalmente à comunhão com Deus, visto que é a presença de Deus que proporciona o repouso e santifica. Depois, porém, da queda do homem, proporcionou também o necessário repouso físico. Então vocês vejam que a igreja reconhece aqui essa, digamos, essa dupla função do sábado lá no Éden, né? Porque para a igreja adventista o sábado enquanto mandamento foi dado lá no Éden, né? A gente sabe que não, isso não aconteceu lá no Éden. Não havia mandamento para se guardar sábado no Éden, certo? Aqui na página 139, o livro diz assim: dessa forma, o sábado estabelecido no Éden foi guardado pelos patriarcas, pelos profetas e pelo povo de Deus através dos séculos das trevas do paganismo. Olha só, essa afirmação é antibíblica. Essa afirmação é antibíblica. Eu vou provar para vocês que essa afirmação é antibíblica. O que é antibíblico? De que o sábado, enquanto mandamento foi estabelecido no Éden, foi guardado pelos patriarcas, pelos profetas e pelo povo de Deus através dos séculos das trevas do paganismo. Não, não foi. Não foi. O sábado não foi guardado por exemplo, por Noé. O sábado não foi guardado por Abraão, nem por Isaac e nem por Jacó. Não foi. A igreja adventista faz uma interpretação, veja, desse texto aqui que está em Gênesis, capítulo 26. Vamos ler o texto para que vocês possam entender. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia está dizendo isso aqui acerca de Abraão. Veja, a Bíblia não está dizendo que Abraão guardou o sábado aqui. Esta é uma afirmação, este é um pressuposto da igreja adventista com base nisso aqui. Abraão guardou os meus mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Pressupondo que no bojo desses mandamentos, preceitos, estatutos e leis havia o quê? A ordenança para se guardar o sábado. Isso é uma pressuposição. A igreja faz uma pressuposição. Ela não faz uma afirmação como se essa afirmação estivesse fundamentada num claro assim diz o Senhor acerca do sábado. Não, Abraão guardou o sábado, o sétimo dia. A Bíblia não está falando isso. E como provar, então, que Abraão não guardou o sábado? Simples. Muito simples. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 5. A partir do verso 1, eu leio. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco. Conosco quem? Povo de Israel. Em Horebe, quando eles saíram do cativeiro egípcio. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Veja, a declaração de Moisés, por ordem de Deus, por ocasião da segunda etapa da revelação dos mandamentos de Deus para o povo. Quando o povo é liberto do cativeiro egípcio, Deus, através de Moisés, lhes dá suas leis. Aquela primeira geração havia morrido. Permanecia agora uma geração de israelitas jovens que haviam perdido contato com aquela primeira ordenação e publicação dos mandamentos das leis de Deus. Então agora, nessa segunda promulgação da lei de Deus, para uma nova geração, Deus, através de Moisés, deixa claro o seguinte: olha, essas leis que Deus estava dando para o seu povo, depois da libertação do cativeiro egípcio,
elas não foram dadas aos seus pais. Olha, não foi com nossos pais. Que pais seriam esses aqui? Abraão, Isaque e Jacó. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança. E sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Estão vendo? Essa mesma aliança, ou seja, essa promulgação dessas leis, não foi dada para Abraão, nem para Isaque, nem para Jacó. Isso é um entendimento do texto, meus irmãos. Moisés não está fazendo referência aqui a pessoas ali do povo que saiu do cativeiro egípcio, não. Ele está fazendo uma referência aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deus não deu essas mesmas leis que ele estava dando para o povo de Israel aqui, para Abraão, Isaque e Jacó. Não foi com Abraão, Isaque e Jacó que Deus determinou, estabeleceu essa aliança. Está aqui, ó. O texto é claro. Não adianta você fugir. Então, Abraão, Isaque e Jacó não guardaram o sábado, Noé não guardou o sábado. Coisíssima alguma. Não houve mandamento de sábado no Éden. E qual outro texto que eu poderia citar para vocês, para continuar mostrando para vocês que Abraão, Isaque, Jacó, Noé, nenhum dos patriarcas ou profetas antigos guardaram o sábado? Qual outro texto? Se encontra aqui em Romanos, capítulo 5. Vamos ler aqui. Versos 12, 13 e 14. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Antes de a lei ser dada. Que período foi esse em que a lei não foi dada? Que lei? Aquela lei que o Deus de Israel deu para o seu povo ali logo após a libertação do cativeiro egípcio. Paulo está fazendo uma menção a esta lei. Antes da lei ser dada, não havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Em que período? De Adão até Moisés. Ou seja, de Adão até Moisés, ninguém guardou sábado. Eu estou falando especificamente do sábado. Outras ordenanças não foram observadas. Por quê? Porque não havia essas ordenanças no passado. Não havia. A Bíblia é clara. Está clara, eu estou mostrando para vocês duas provas. Duas provas que a Igreja Adventista nunca considerou, nunca nos ensinou. Estou falando nunca nos ensinou. Eu estou me considerando como ex-adventista, enquanto eu estive lá dentro, eu nunca ouvi isso da boca de nenhum teólogo, na boca de nenhum professor de teologia. Então, de Adão até Moisés não havia, eu estou falando especificamente do sábado, não havia ordenança para se guardar sábado. Então, o que Abraão guardou? Tudo aquilo que Deus ordenou para Abraão guardar, ele guardou em forma de mandamentos, estatutos, preceitos e leis, mas não sábado. Não havia essa ordenança de sábado, assim como não havia outras tantas. Porque Deus não havia dado a sua lei para Abraão. Deus não havia dado esse código legal de 613 mandamentos para Adão, ou para qualquer um de seus descendentes, Noé, seja lá quem for. Vocês estão entendendo? A Bíblia é clara, erra quem quer aqui nessa questão. Aí vem o Leandro Quadros dizer o seguinte: Paulo era observador do sábado. Sim, Paulo, enquanto judeu, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, né? Ele foi o guardador do sábado, sim. Mas depois que ele se converteu a Cristo, o sábado passou a ter outro sentido, outro significado para Paulo. Paulo nunca ordenou a guarda do sábado, meus irmãos. Vocês acham que se o mandamento sabático fosse obrigatório para gentios convertidos, vocês acham que Paulo não falaria isso? Porque para o povo judeu o sábado era uma questão
Era uma questão pacífica, pacificada, não havia dúvida. O judeu tinha que guardar o sábado. Eles entendiam assim. Continuaram guardando o sábado e até hoje guardam o sábado. Agora, vocês acham que se houvesse a necessidade de gentios conversos ao cristianismo, Paulo não ordenaria a guarda do sábado como ele mesmo guardador do sábado? Vocês acham que isso aconteceria? Claro que não. Claro que Paulo, ele falaria sobre a necessidade da observância do sábado para os gentios que estavam se convertendo a Cristo. Ele falaria. Ele foi chamado para Deus justamente para isso, pregar o evangelho para os gentios. O apóstolo dos gentios seria ele. Então, enquanto judeu que ele foi no passado, guardador do sábado no passado, vocês acham que ele deixaria passar uma oportunidade, especificamente aos colossenses aqui, de explicitar, olha, guardar o sábado dentro de um contexto sincrético está proibido, Deus não se agrada disso. Vocês estão proibidos de guardar o sábado dentro de um contexto sincrético. Porém, vocês deverão guardar o sábado dentro de um contexto bíblico correto. Vocês acham que Paulo não trataria de expor isso? Já que o sábado, sob a ótica adventista, é uma questão de salvação? Porque se você não guardar o sábado agora nos últimos dias, você não será selado. Não sendo selado, você não será salvo. Então, todo esse argumento patético, ridículo, do Leandro Quadros acerca dessa questão é falho. É falho. O próprio Paulo, aqui no verso 14 de Colossenses 2, ele está dizendo o seguinte, cancelando, está falando que Cristo, né? Cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Ordenanças. Aí ele cita aqui no 16, dia de festa, lua nova ou sábados. E diz no 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Sombra. A sombra, ela tem menos importância do que o próprio objeto que ela representa. Vocês estão entendendo? Então agora ninguém mais poderia julgar ou condenar os crentes de Colossos, os gentios convertidos de Colossos, porque eles não guardavam, não observavam dias de festa, lua nova ou sábados. Ninguém teria condição de julgá-los por conta disso. Não é só porque eles estavam agora sendo assacados por judeus que eram mantenedores de uma religião sincrética, culto aos anjos, culto a astros, planetas e estrelas, elementos de filosofia grega, egípcia, filosofia pagã de toda a ordem, rigor ascético, não coma isso, não coma aquilo, não se case. Não era só dentro desse contexto sincrético que os colossenses gentios, conversos ao cristianismo, não poderiam ser condenados. Não era só dentro desse contexto. Porque Paulo não explicitou isso aqui. Ele não deixou claro isso. O Leandro Quadros, nesse vídeo, ele faz uma menção a Romanos 3,31, para dizer que Paulo guardava o sábado. Ele lê o versículo 31. Anulamos então a lei, ele faz menção. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Leandro Quadros, assim como 99% dos adventistas, nunca entenderam esse texto aqui. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. O que esse texto quer dizer é o seguinte, como é que eu confirmo a lei em mim mesmo? É guardando todos os preceitos da lei? Porque lei aqui, veja, lei aqui não é uma referência paulina apenas e especificamente aos 10 mandamentos. Lei aqui é uma referência paulina, aquele código legal mosaico compreendido por 613 mandamentos. Mas eu anulo essa lei pela fé? Não. Antes eu confirmo. De que modo você confirma? De que modo você confirma em você mesmo? De que modo você cumpre todos esses 603 mandamentos? Pela fé, numa pessoa que é Cristo.
Isso aqui não tem nada a ver com guarda do sábado. Você não pode dizer que Paulo era guardador do sábado por conta disso. O Leandro Quadros vai dizer, não, você está vendo aqui, ó, Atos 16, 13, está dizendo que naquele lugar ali não havia sinagoga, então Paulo, ele sai à beira de um rio, à procura de um lugar tranquilo para orar e falar às mulheres que estavam ali presentes. Então Paulo era guardador do sábado. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Você pode afirmar que Paulo era guardador do sábado mesmo depois de convertido? Paulo considerava o sábado, como ele sempre considerou no passado enquanto judeu fariseu que ele era? Por conta desse texto aqui, você tem condição de fazer isso? Só se você quiser fazer violência ao texto. Só se você quiser fazer uma exegese, ou seja, impor um sentido que é seu ao texto bíblico. Mais uma vez eu lhes digo, se e somente se Paulo, depois de convertido, entendesse que a guarda do sábado ainda era uma exigência legal para todos os cristãos, gentios convertidos, vocês acham mesmo que Paulo não teria falado sobre isso? Não teria pelo menos feito um sermão, pelo menos, acerca disso? Da necessidade, da obrigatoriedade da guarda do sábado? Vocês acham mesmo? No entanto, Paulo nunca ordenou, nunca falou sobre a necessidade de guarda do sábado para ninguém. Pelo contrário. Mas por que então ele frequentava as sinagogas nos sábados? Por que ele frequentava as sinagogas nos sábados, então? Ora, gente, o próprio Paulo, ele deixa claro por que ele assumia determinadas posições, posturas e por que ele fazia certas coisas. Ele diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. 20. Para com os judeus, fiz-me como judeu. A fim de ganhar quem? Os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Que lei que ele estava se referindo aqui? 613 mandamentos. Essa era a lei para o judeu. Então, ele vivia como se ele mesmo estivesse sob a vigência dessa lei. Para ganhar quem? Os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Paulo está dizendo que ele não estava debaixo dessa lei. Ele está dizendo, eu não estava debaixo da lei. Mas eu vivia como se estivesse para ganhar quem? Os que estão debaixo da lei. Vocês estão vendo a postura correta de Paulo em relação aos guardadores da lei? Verso 21 ele diz, aos sem lei, como se eu mesmo fosse. Olha, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Não debaixo da lei de Moisés, 613 códigos, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Vocês estão vendo como Paulo, ele não era um camaleão. O camaleão se disfarça. O camaleão se disfarça. O camaleão é covarde. O camaleão é medroso. Por isso ele se disfarça. O que Paulo faz aqui, ele age com sabedoria, com o propósito de ganhar aqueles com quem ele estava se relacionando em determinadas circunstâncias. Esse era o propósito de Paulo. Não era se acovardar, era ganhar. É diferente. Que lei de Cristo é essa a qual ele se refere? Que lei de Cristo é essa? Sob a qual ele estava? Romanos 13, 10. Abra comigo. Romanos capítulo 13, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Vocês querem cumprir a lei? Amem o vosso próximo. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. O cumprimento da lei é o amor. Amem. Essa aqui é a lei de Cristo, irmãos. Essa aqui é a lei de Cristo.
Em Gálatas, ele praticamente diz a mesma coisa. Vamos para Gálatas, capítulo 5, verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Está vendo? Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Essa é a lei de Cristo. Essa é a lei de Cristo, sob a qual Paulo estava. Amor ao próximo. O próprio Jesus, em São João, capítulo 15, ele vai dizer no verso 14, vós são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Mas o que ele ordenava mesmo? Verso 17. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Jesus não ordenou ninguém a guardar o sábado. Mas, no entanto, Jesus ordenou seus discípulos a amarem uns aos outros. Esta é a lei de Cristo. Portanto, todos esses argumentos expressos pelo Leandro Quadros são argumentos relacionados à primeira aliança, à velha aliança, baseada na letra da lei. Essa velha aliança morreu. Estamos sob a égide de uma nova aliança. Paulo deixa isso muitíssimo claro também em 2 aos Coríntios. Vamos lá? 2 aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ver o que Paulo diz aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 3, eu leio o seguinte. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. O que foi escrito em tábuas de pedra? Com tinta. Os 10 mandamentos, não foi? Mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja, nova aliança não está baseada em letra da lei, escrita em tábuas de pedra. A nova aliança está baseada no senhorio do Espírito. Olha o verso 7. E se o ministério da morte, olha, ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, glória desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, olha, ministério da morte, ministério da condenação, teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória, diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que estava desaparecendo? A glória manifestada no ministério da morte e da condenação, escrito com tinta em tábuas de pedra. Ministério da morte e da condenação. Nós não estamos mais sob essa égide. Estamos agora sob a égide da nova aliança, fundamentada no senhorio do Espírito Santo. Por isso que nós não temos liberdade para sair por aí praticando o que bem quer a nossa carne. Porque um dos argumentos fajutos da igreja é o seguinte, bom, se a lei foi abolida, eu posso fazer o que eu quiser. Nunca entenderam em que e a partir do que a nova aliança foi estabelecida. E as exigências da nova aliança. Se eu tenho fé em Jesus, eu cumpro a lei. Todas as exigências da lei se cumprem em mim, que creio em Jesus.
que estou em Jesus. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Ele diz aqui no verso 4 do capítulo 8, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você vive segundo o Espírito, o senhorio do Espírito, observando a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amar ao próximo como a nós mesmos. Quando você vive sob esta lei, sob o senhorio do Espírito, todas as exigências da lei se cumprem em você, que está em Cristo. Todas as exigências da lei se cumprem em você agora. É por isso que quando você tem fé, você não anula a lei. Você, pela fé, você está guardando a lei, está confirmando a lei em si mesmo. Pela fé, não é guardando especificamente a letra da lei. Porque você não tem como guardar toda a letra da lei. Se você pretender guardar a letra da lei, você estará sob o quê? Maldição. Por quê? Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Viu? Por que você não está mais sob a égide da letra da lei? Porque você não tem condição de guardar todas as ordenanças escritas no livro da lei. Você não tem condição. E se você não tem condição de guardar todas, mas ainda assim quer, você estará sob maldição, porque você não tem potência, não tem capacidade para guardar toda a lei. Por isso é que ele vai dizer no verso 11 de Gálatas 3, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É pela fé que o justo vive, irmão e irmã. Acabou esse negócio agora de querer guardar sábado, para que com isso você seja selado e seja salvo no fim agora. Para com isso. Bom, acabei falando muito sobre a questão do sábado, com base em Colossenses 2,16. E o último entendimento. A última mudança da teologia adventista. O posicionamento tradicional da igreja dá conta de que, ao ascender aos céus em definitivo, Jesus entrou num suposto lugar santo do santuário celestial. Mas já há um novo entendimento, a teologia adventista, reconhecendo todas as fragilidades desse pressuposto. Que pressuposto? Não, Jesus, quando ascendeu aos céus, ele foi para o lugar santo, não para o Santíssimo. Reconhecendo as fragilidades desse pressuposto, já há um novo entendimento. Quem fala sobre ele é Wilson Paroski. Algumas perguntas acerca dessa doutrina e do trabalho de Cristo ali no santuário celestial. E a primeira pergunta que eu queria já dirigir ao Senhor é: quando Cristo ele terminou a sua missão aqui na Terra após a sua ascensão, para onde Cristo foi? Onde Cristo entrou ali após a sua ascensão? Bem, pastor, obrigado por sua pergunta. Essa pergunta é muito fácil de responder, pastor. O Novo Testamento está repleto de informações acerca do que aconteceu com Jesus após a sua ascensão. E existem passagens já nos evangelhos, Mateus, Marcos, no livro de Atos, nas epístolas de Paulo, Pedro, no Apocalipse, são diversos textos. Eu gostaria de ler, por exemplo, Atos, capítulo 2, versículos 32 a 36. Esta passagem é parte do sermão de Pedro no dia de Pentecoste. Ao estar ali explicando o que estava acontecendo, não é, aquela manifestação sobrenatural de Deus, ele respondeu assim: a este Jesus, Deus ressuscitou. Ele acaba de comentar sobre a morte e a crucificação de Jesus. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E aí ele diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E aí, um pouco mais abaixo, no 36, ele diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O Novo Testamento é muito claro. Em alguns momentos, uns poucos capítulos adiante, nós vemos
Estevão, não é? Aquela visão de Estevão, ele vê Jesus em pé, à destra de Deus. Existe também, Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 34, Efésios capítulo 1, versículo 20, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, Apocalipse 3, 21. São inúmeros textos, eu citei apenas alguns, que falam de que quando Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, ele se assentou à destra do Pai. O Novo Testamento é bem específico. Ele se assentou à destra do Pai. E aí vem, então, o segundo ponto, que é onde fica o trono do Pai. Jesus se assentou à destra do trono do Pai. Onde fica o trono do Pai? Onde está localizado o trono de Deus? E aí, novamente, a Bíblia é absolutamente clara. Êxodo capítulo 25, versículo 22, Números capítulo 7, 89, 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, Deus está entronizado entre os querubins. Deus está entronizado sobre o propiciatório, no lugar santíssimo do santuário. Vocês observaram palavras do doutor, pastor Wilson Paroski, que a igreja também modificou este entendimento, né? De que Jesus, ao ascender aos céus, ele foi para o santo. Não, já há este novo entendimento, ele não é oficial, né? De que Jesus entrou no Santíssimo. Esse entendimento mantido aí pelo pastor Paroski e outros tantos teólogos eminentes da igreja, e por um grupo significativo de irmãos também, que já estão crendo nesta nova interpretação, neste novo entendimento. Vocês estão vendo como a igreja vai se adaptando aos novos tempos? Por quê? Porque a luz da palavra está alcançando a membresia adventista e fica impossível agora a igreja adventista tapar o sol com a peneira. Fica impossível para a igreja jogar algumas verdades bíblicas para debaixo do tapete da história. Fica difícil, senão é impossível. Então é necessário ela ir fazendo esse movimento de peças na sua teologia para não se tornar cada vez mais fragilizada. Agora é bom que se diga, esses teólogos que estão admitindo que Jesus, ao ascender aos céus, foi direto para o Santíssimo, eles também advogam uma ideia mais absurda que aquela que dizia que Jesus foi direto para o santo e lá permaneceu por 1800 e tantos anos. Eles dizem o seguinte: não, Jesus subiu para o Santíssimo, porque é o que a Bíblia diz, mas ele retorna para o santo. Ele subiu para o Santíssimo, mas ele retorna para o santo. É uma posição mais absurda ainda. Quer dizer que Jesus, como sumo sacerdote, vai para o Santíssimo, inaugura o santuário e agora ele volta para o santo. Ainda como sumo sacerdote, mesmo possuindo uma glória superior à de Moisés, um ministério superior ao de Arão, mesmo sendo agora ministro, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele inaugura o santuário no Santíssimo, mas volta para o santo. É mais absurdo ainda admitir isso do que continuar admitindo a posição tradicional da igreja. É por isso que eu digo para vocês que a teologia adventista é mentirosa, corrupta em muitos aspectos, perigosa em muitos aspectos. E nós temos que estar atentos a isso, irmãos. Não estou dizendo que todo adventista é corrupto e mentiroso. Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos dizendo isso aqui praticamente 6 anos. No próximo dia 17 de janeiro agora, de 2023, a TV Caminho Livre fará 6 anos de existência. Mas nós estamos deixando claro nesses 6 anos de existência nossa, olha, nós não estamos contra a membresia da Igreja Adventista. Eu não estou me posicionando contrário aos membros da Igreja Adventista. Fui um adventista. Sei que lá dentro tem muitos filhos verdadeiros de Deus. Muitos que já estão salvos, porque foram escolhidos, eleitos por Deus, só que eles não sabem disso. E vivem vida miserável por não saber disso. Por que eles não sabem? Porque a igreja não lhes permite saber disso. A própria igreja condena esse ensinamento. Então foi por isso, também por isso, que mais uma vez nós colocamos esse vídeo no ar. Espero ter contribuído para que você que está me assistindo até agora,
tome uma decisão de considerar apenas e tão somente o que a palavra de Deus diz acerca das coisas, especialmente dessas coisas que nós afirmamos aqui. Entende? Dessas que nós afirmamos aqui, para as quais houve uma alteração na teologia adventista. Considere apenas o que a palavra de Deus diz. Fique com o pé atrás quando a teologia adventista afirmar um novo posicionamento acerca de algo que antes ela não considerava da forma como estará considerando agora, a partir de agora. Fique com o pé muito atrás. Perceba o porquê dessas mudanças. Perceba por que ela modificou determinadas interpretações. Perceba o que está por trás disso, tá? Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.